Ok? Quero convidar vocês a ficarem em pé para a leitura de Efésios capítulo 1, versículo 7. Eu quero convidar a igreja a ler todos juntos comigo, pode ser? Vamos lá? Vamos começar? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, meu querido. Na versão do Eugênio Peterson, é uma versão que eu sempre gosto de pôr, esse mesmo versículo está assim: por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Amado, nós começamos hoje uma série de mensagens. O José vai estar pregando no culto da noite, das 18h30, na mesma temática. As cartas de Paulo que ele escreveu na prisão. Essas cartas, elas têm duas questões muito bacanas. Primeira, pode ser impactante ou meio sádico, mas Paulo, ele sabia da chegada da morte dele. Em nenhum momento ele entra em desespero, ele entra em angústia, ó dia, ó céus, ele começa a fazer todo aquele discurso melancólico, rancoroso. Pelo contrário, ele fala assim: olha, se eu morrer agora, eu tenho uma convicção plena de que eu estarei na Nova Jerusalém. Agora, se eu não morrer, eu vou continuar aqui fazendo o que eu sempre faço e que eu fui chamado para fazer, que é pregar o Evangelho. Essa é a primeira característica dessas cartas, né? E a segunda é uma maturidade espiritual por parte de Paulo. Paulo já tinha algum tempo exercido o seu ministério, ele já tinha escrito outras cartas, e houve todo um momento onde ele começa a fazer uma análise que eu e você talvez precisamos fazer. Conforme sexta-feira eu preguei aqui à noite, falei que uma das questões do processo de cura interior, e eu falei uma frase que eu vou repetir: quem é ferido fere, quem é curado cura. E eu falei das questões emocionais que nós precisamos entender que não é só o espiritual. Nós temos um corpo, vamos colocar um cuidado espiritual, um cuidado físico. Nós precisamos fazer academia, nós precisamos fazer caminhada, nós precisamos tomar cuidado com a nossa alimentação. Mas nós também temos um lado espiritual. E esse lado espiritual, nós precisamos entender como que Paulo vê. Na sexta-feira eu falei desse lado da nossa alma, dos nossos sentimentos. Uma frase que eu sempre uso: sentimento não é alimento. Alimento você põe para dentro, o organismo põe para fora. Sentimento não. Sentimento nós precisamos lidar. Então, nesse momento de maturidade de Paulo, ele percebe algumas questões. Vamos trazer para a questão contemporânea. É como se Paulo estivesse olhando para a cidade de Uberlândia, e ele percebeu assim: caracas, está muito confuso as pessoas. As pessoas estão vivendo angústia, as pessoas estão arrogantes, as pessoas estão mesquinhas, as pessoas estão agressivas. Está muito confuso essa sociedade. Segundo, as pessoas não sabem o que quer, estão dando tiro de metralhadora. Tá? Na quinta-feira vai numa religião afro, na sexta-feira vai numa religião espírita, na de manhã vai em outro lugar, na outra vai na libertação da Universal, depois vem na Monte Hebron. Mais ou menos assim. Tem uma confusão, as pessoas estão querendo achar a porta do baú da felicidade. E Paulo fala: não, não é isso. Em primeiro lugar, meu amado, a questão espiritual é uma experiência pessoal e única. Eu não posso falar aqui, tá, que o pudim que eu como, que a Marisley faz, vamos pegar. Ah, não, você já comeu, você não pode. Eu não posso pegar aqui uma laranja, está chupando, e dizer: gente, que laranja doce, que laranja maravilhosa, se vocês não experimentarem a laranja. A vida espiritual é mesmo assim. Eu posso falar para vocês que eu creio, o que eu vivo. Cada um de vocês aqui pode também dar um testemunho, mas é individual. E é isso que Paulo vai se preocupar com essa carta primeira da série da mensagem chamada Efésios. Por quê? Porque foi direcionada a uma cidade chamada Éfeso. Se Paulo escrevesse hoje, ele poderia escrever carta apostólica a Udia, ou a Uberlândia, tá? Seria mais ou menos isso. E nessa carta ele vai tratar de muitos aspectos. Mas eu quero começar com esse versículo, que para mim é o versículo principal que ele vai desenvolver depois nos próximos 6 capítulos, onde ele vai tratar de relacionamento entre pais e filhos, onde ele vai tratar de relacionamento teu com a sociedade, onde ele vai tratar também de relacionamento nosso com Deus. Mas ele fala assim: tudo começa em uma convicção que eu e você precisamos ter. Amado, nós precisamos ter convicções, não só em qualquer área da vida, porque hoje a sociedade
desculpa a expressão, lá no sul é muito forte, é uma Maria vai com as outras. Tá? Nós seguimos, às vezes, o personagem, porque tem mais status no Instagram, e ele fala uma bobagem e nós concordamos. Eu tenho um autor secular que eu gosto muito, vale a pena ler, Humberto Eco, e ele fala assim, vai chegar um dia que vai ter vai ter um idiota falando para uma multidão através das redes sociais, e todo mundo vai acreditar nele. Daí é o que nós estamos vivenciando. Então, nós precisamos entender quais são os nossos valores, quais são as nossas convicções. Tá? Ser crente, é uma coisa muito idiota. Por quê? Porque essa palavra, ela está estagnada, ou ela está contaminada, ou ela está até arrepia as pessoas por causa de mau testemunho, por causa de situações religiosas. Ah, vamos fazer, não, eu sou crente, eu não faço. Meu amado, nós precisamos entender que a preocupação do livro de Efésios, que nós começamos hoje, Paulo está dizendo, nós precisamos ter bom senso, nós precisamos ter equilíbrio. E é esse equilíbrio que vai você fazer ser uma pessoa normal. Quando eu ando aqui, quando eu vou ali na Selma, né, ninguém olha para mim, nossa, esse cara é diferente, olha, é todo ele. Né, porque, não, eu ando normal, porque sou eu. Mas qual que tem que ser a diferença? As minhas convicções. Isso não quer dizer que eu sou santo, né, que de vez em quando eu brigo, de vez em quando eu estou... Mas as minhas convicções no Senhor fazem toda a diferença. Tá? Bom, vamos lá. Então, essas cartas de Paulo foram escritas no momento de maior maturidade de Paulo, e é um tratado da teologia cristã. É aquele momento que ele entendeu o que é ser cristão, qual é o posicionamento que nós devemos ter. Temos verdades fundamentais na nossa fé, como as atitudes práticas de um verdadeiro cristão. Então, nessa carta, você pode ler depois, se você não tem uma Bíblia, fala comigo, você pode ler e você deve ler, que esse negócio de acreditar no que o pastor fala, no que o padre fala, no que o líder fala, não, você tem que conferir, tem que ir para a Bíblia, o que a palavra de Deus está dizendo, tá? E você vai ver que ela é um tratado que mexe com todas as áreas, como eu já falei. Aqui vai falar sobre família. Aqui vai falar sobre como que o homem deve tratar a esposa, e a esposa tratar o marido, e os filhos tratar os pais tratar os filhos. Então, quando você olha para a Bíblia, não é que a Bíblia só fica falando em capeta, inferno, maldição, né? E pomba gira, tranca gira, sei lá, na gira tal. Não, a palavra de Deus fala sobre os fundamentos de uma vida cotidiana, mas com sentido. Uma vida secular, mas com sentido. Aquilo que eu falei na sexta-feira, um autor que eu amo, que eu sempre falo aqui, o Victor Frankl, nós precisamos entender o sentido da vida. E quando você encontra o sentido da vida, não importa o lugar. Porque não é o lugar geográfico que vai mudar a minha história, mas é o meu interior que vai fazer a diferença no lugar geográfico que eu me encontro. E ele vai mudar a história. Então não podemos ser imaturos sobre as verdades da vida espiritual. Muitas pessoas erram, muitas igrejas erram, pastores erram, e às vezes, meu amado, o que falta é um bom senso, falta maturidade, falta entendimento do que, o que a palavra de Deus está realmente querendo dizer. É claro que nós temos valores, é claro que a palavra de Deus coloca regras, é claro que a palavra de Deus talvez vai chegar no momento que você vai perceber que aquilo que você está fazendo não alegra o coração de Deus, mas você não deve parar porque a igreja está pedindo, isso é a pior bobagem que você vai fazer. Você não deve parar porque o pastor está pedindo, também é outra bobagem. Você tem que parar porque você sentiu convicção. Não, eu sei que eu preciso parar, isso não está me trazendo paz. Uma das questões que Paulo vai falar aqui nessa carta é que o parâmetro, ou seja, a forma de você avaliar se você está certo, porque às vezes nós não sabemos se estamos certos, é a paz, seja a paz de Cristo, o árbitro dos nossos corações. Então Paulo vai tratar isso em Filipenses, mas é essa a ideia dessas cartas. Nós precisamos entender o que é paz. Na sexta-feira eu falei o que é paz. A palavra no grego eirene significa estabilidade, significa você ter o entendimento daquilo que você é aquilo que os coachings estão falando, você saber do teu propósito. Então Paulo vai dizer, ó, nós não podemos mais ser imaturos, nós não podemos mais ser apenas frequentadores de igreja. Nós precisamos viver uma vida e vida em abundância. Jesus, quando ele esteve conosco, ele caminhou no meio da multidão, sentou no meio das prostitutas, sentou no meio do povão. É interessante que ele não ficou no templo, na igreja, mas ele caminhou no meio das pessoas para mostrar uma frase fantástica: é chegado o reino dos céus. Sexta-feira eu falei, é chegado o reino dos céus. E quem vai definir o reino dos céus é o próprio Paulo, em Romanos 14, 17, ele diz: o reino dos céus é paz, é justiça, é paz e alegria. Essas três condições existenciais, comportamentais, têm que fazer parte da minha caminhada. A justiça, eu sei que eu sou justificado,
não preciso fazer reza, não preciso pagar promessa, não preciso entrar de joelho aqui na igreja. O meu pecado, os nossos pecados foi pago naquela cruz. Nós vamos entender o que é aquela cruz. E Paulo vai dizer que só existe um mediador, não é o pastor, não é o padre, não é a igreja, não é nem a mãe de Jesus. Tá? Peça para a mãe que o filho atenda. Não existe isso na palavra de Deus. Só existe um caminho, Jesus Cristo. Então é Ele que eu e você precisamos recorrer, não recorra a mim. Eu estou tão lascado como você, sou pecador como você, recorra ao Senhor, e é isso que é a justiça. Paulo fala sobre a paz que traz estabilidade, depois ele vai falar sobre a alegria, e essa alegria existencial. Então esses são os valores da vida cristã. C.S. Lewis dizia o seguinte, que a razão é o órgão natural da verdade, depois ele fala, enquanto a imaginação é o órgão do sentido. Por que eu coloquei essa frase? Porque nós vamos entrar numa palavrinha agora que para nós, nos dias de hoje, não faz muito sentido. Silas, você foi redimido. Hã? A redenção está sobre você. Hã? Redenção? O que é redenção, gente? Tem gente que tem que procurar no dicionário para saber o que é redenção. Então, se você não viver, imaginar o que realmente essa palavra significa, e nós vamos estudá-la, tá? Você vai simplesmente soletrar. Vai repetir, eu sou redimido. Você pode dizer agora, eu sou redimido em nome de Jesus. Mas o que é essa redenção que foi conquistada na cruz do Calvário? O que Lewis estava querendo dizer é que talvez para a palavra redenção, para nós soa de uma forma muito estranha. Porque a palavra redenção, ela fazia parte de um contexto cultural que o apóstolo Paulo vai pegar aquela palavra e trazer. Tá? E ele não vai criar, porque ele vai ver que essa palavra é a mesma palavra no hebraico, garral, que vai aparecer lá em Êxodo, quando o Senhor fala, eu vou trazer a redenção para esse povo. Quando a Páscoa, Êxodo capítulo 12, quando a Páscoa é instituída, Deus fala, eu vou trazer a redenção para esse povo. E como é que a redenção acontece? Não foram as 10 pragas. A redenção aconteceu naquela noite, onde o anjo da morte passa. Quem já assistiu o filme, quem sabe a história, quem assistiu a novela Os 10 Mandamentos, já sabe disso. Quando o anjo da morte passa, e somente naquelas casas que estavam com a marca do cordeiro, ou de sangue, isso é a redenção. Isso é a redenção. Há uma marca na minha vida. Um preço foi pago pelo meu resgate. Aquela casa não foi invadida pela morte. E aí Paulo coloca essa verdade e traz para o contexto. E no popular, essa palavra era alguém que ia no mercado de escravo. Olha que coisa linda. E o cara estava lá sendo leiloado. Ele comprava aquele escravo, mas não para ser escravo dele. Ele comprava aquele escravo para trazer uma identidade para aquele escravo. Dá a carta de alforria para aquele escravo. E dizer para aquele escravo, você é livre. Esta é a raiz e a etimologia da palavra redenção. A redenção é a eternidade sendo colocada em nossos corações por Deus. Meu amado, talvez você não saiba disso, mas eu espero que você saiba. Eu e você somos imortais. A pergunta é, aonde nós vamos passar a eternidade? É só essa pergunta que eu preciso ter convicção. Sexta-feira eu falei, você pode não acreditar no mundo espiritual, em demônios, inveja. Vocês não têm ideia o que é uma inveja. O demônio da inveja. E eu falei sexta-feira, você pode não acreditar na inveja, em mal olhar, você pode não acreditar nisso. Mas o mundo espiritual é real, independente de você acreditar ou não. Então, uma das coisas que eu e você precisamos entender isso. Quando eu entendo o plano de salvação, o que é entender o plano de salvação? É aquilo que o Guilherme pregou domingo passado. Então, você tem que pegar a mensagem do domingo passado, se você não assistiu, assista e link com essa. Tá? O plano de redenção começa com o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Ou seja, o sacrifício de Jesus, o plano eterno de salvação, simplesmente para quê? Para eu ser livre do diabo? Não. Duas coisas eu e você precisamos entender, e Paulo vai colocar isso, e nós vamos estudar isso. Em Colossenses ele vai falar muito sobre isso. Primeiro, eu sou salvo para viver essa salvação. Eu sou salvo porque se a salvação fosse só ao céu, eu aceitava Jesus e ia para o céu. Não, mas eu continuo aqui, porque eu preciso ser trabalhado, eu preciso ser lapidado. E Paulo fala que eu e você estamos sendo trabalhados de dentro para fora, segundo a imagem de Cristo em nós. A segunda razão é que eu preciso acreditar e tomar posse da eternidade. Não é que eu quero morrer agora. Eu sempre falo, quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Quem quer ir agora? Todo mundo abaixa a mão. É claro que isso somos nós. Mas nós precisamos entender que existe essa verdade. Existe uma eternidade que foi colocada nos nossos corações.
Primeira palavra que eu quero estudar com você, em quem temos a redenção pelo sangue. Essa palavra, no grego, é a palavra apolitrosis. Apolitrosis significa pagar o preço, significa resgatar, e aqui vem a grande cereja do bolo, libertar para ser livre. Paulo fala assim, vamos colocar como fosse a tradução, nele nós temos a liberdade para sermos livres através do seu sangue. Seria mais ou menos isso. Agora, faço uma pergunta para você mesmo e respondo para você mesmo. O que é ser livre? Ser livre não é ter autonomia, eu tenho a chave de casa agora, eu sou livre. Eu chego a hora que eu quero, eu sou livre. Eu posso fazer o que eu quero, eu sou livre. Não, isso é uma liberdade social, relacional. A sociologia vai tratar essa liberdade e aí ela mesma vai colocar certos limites, que você não pode invadir a liberdade do outro, etc, etc. Não é essa liberdade que eu estou falando. A liberdade de você, mesmo diante de uma situação caótica, você saber que você tem um Deus. E que mesmo naquela situação, você não vai entrar em desespero, angústia, vai ter um sentimento de autocomiseração, vai se sentir insignificante. Você vai saber, olha, eu não entendo o que está acontecendo, mas o Senhor me libertou, Ele pagou um preço pela minha vida, eu creio nessa verdade, então Ele tem um propósito para mim. Então eu vou passar por essa situação de uma forma concreta nos meus pensamentos. Eu vou alimentar a minha mente com o pensamento, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei quem é o meu Deus. Isso vai gerenciar, isso vai automatizar na minha mente cognitiva um comportamento. Tudo começa pelo pensamento. Então eu começo a entender o que é esse ser livre. A dúvida, meu amado, é o carrasco da alma, em qualquer área. Qualquer área. Uma pessoa que vai fazer uma entrevista com dúvida, você sabe o que a psicologia comportamental fala? Que ela, às vezes, ela até senta assim, parece que vê um peso, estou com dúvida. Mas uma pessoa que vai, pelo menos, não sei o que vai dar, mas vamos ver. Eu confio no meu taco. Até a postura comportamental dela, o corpo fala, muda. E aí você pode colocar essa dúvida em várias áreas. Mas eu quero trazer para uma situação da nossa caminhada existencial que é complicada, é a dúvida da vida eterna. É claro que quando nós estamos lá no cemitério, ou no momento do velório, todo mundo tem uma palavra bacana. Não, foi por um lugar melhor. Não, Deus levou. Mas será? Como é que o mundo espiritual vê? É claro que se tivesse um anjo lá dizendo, ele foi, ou tivesse um outro, um capeta, misericórdia, aí esse não foi. Misericórdia. Então, essas convicções eu e você precisamos ter, meu amado. Não significa estar preso à religião, significa estar em relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus, você pode estar no trânsito, você pode estar fazendo um almoço, você pode estar em qualquer lugar, você está dizendo, Deus, eu te amo, eu sou livre para dizer que eu te amo. Todas as outras religiões, seja afro, seja a questão mística, todas elas colocam exigências. Para você chegar aqui, você tem que fazer isso. Ou se você não fizer isso, vem retaliação, vem demônio, vem mau espírito, vem aquilo. A palavra de Deus, ela não coloca assim, se você não fizer, Deus vai te castigar. Não existe da parte de Deus essa coisa draconiana sádica. O que existe da parte de Deus é um amor. Silas, se você me ama, vem até mim. Silas, se você me ama, faça isto. Está difícil? Eu vou te capacitar. Está complicado? Eu vou te ajudar. Essa é a expectativa de Deus. Então, eu não posso aceitar a dúvida. Agora, podemos tê-la? Sim, mas eu não posso ficar debaixo dela. Senhor, eu estou num momento de crise, eu não estou acreditando, mas eu sei quem tenho crido. E é bem certo, para guardar o meu tesouro. Meu amado, vai pegando os personagens. O pior personagem que se entregou para a dúvida, para mim, foi Elias. O cara veio fazendo sinais e maravilhas que nem Steven Spielberg pensou. Para de chover, agora chove agora. Cai fogo do céu. O cara era o cara, meu. Aí, de repente, no meio daquele contexto todo, Jezabel fala para ele assim, vou te matar. Ele corre para uma caverna. Ele tinha que olhar assim, você vai o quê? Você não sabe com quem você está mexendo. Você pode estar achando que você está mexendo comigo, mas você não sabe quem é o Deus que me deu autoridade para parar a chuva, para fazer chover, para descer fogo do céu. O homem, para mim, que é fantástico em poder, meu amado, vamos falar sério, né? Deus, manda fogo agora em cima daquele cara. Quantos não têm vontade de fazer isso? Mas nós não vamos fazer. Mas manda cair fogo agora do céu e pá, cai aquele fogo.
Deus agora recolhe esse fogo, o fogo sobe. Pensa bem, o Elias era o cara. Eu admiro Elias. E até nesse momento de fracasso, eu admiro ele porque Deus permite, Silas, está vendo? O próprio Elias também teve dúvida. Mas eu fui lá, tirei ele daquela caverna. Mas só que Deus não pegou ele no colinho. Elias, meu tadinho, meu profeta, vem no meu colinho. Não. O que Deus fala? Saia dessa caverna. Saia dessa caverna. Da mesma maneira que ele não chega para Lázaro e fala, ai Lázaro, alguém tem uma cadeirinha de roda para o Lázaro? Não, Lázaro, saia dessa caverna. Meu amado, nós não podemos aceitar que a dúvida peneira ou tome conta do nosso pensamento. Presta atenção nisso, meu amado. A redenção é a soberania e o amor de Deus em ação para conosco. O que é a redenção? É o preço que o Senhor pagou. Você acha que Deus não sabia que você estaria aqui hoje? Meu amado, eu creio tanto na onisciência de Deus, que eu não acho que nada é por um acaso. Eu não sigo horóscopo, eu não sou místico, mas eu sei que Deus tem um propósito em todas as coisas. Nós precisamos entender o mundo espiritual, ele se move assim. Então, se você está aqui hoje, ou as coisas que acontecem para a tua vida, Deus tem um controle, Deus sabe. A questão é se eu, ou se você, vamos colocar assim, nós vamos aceitar ou não. Porque rebeldia, o mundo está cheio. Ninguém vai poder dizer, Senhor, eu não sabia. Não, sabia sim. Sabia sim. Enquanto não houver o arrebatamento, Deus está dizendo, eu ainda estou aqui. E não vai ganhar um Oscar para isso, tá? Mas Deus está dizendo, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou de braços abertos. Ninguém conhece filme, né? Mas tá bom lá. Eu ainda estou aqui. Ganhou o Oscar, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vai ganhar, né? Talvez. Vamos lá, tá? É Deus de braços abertos dizendo, eu ainda estou aqui. Eu ainda tenho um plano para a tua vida. Mas, meu amado, vai chegar um tempo que Deus vai dizer, já tocou a trombeta. Acabou o jogo. Game over. Acabou o jogo. E isso nós precisamos entender. Eu sei que essa é uma mensagem que muitas pessoas nas igrejas e outras igrejas na nossa cidade, sem criticar, não pregam. As igrejas estão pregando, você vai ser vencedor, você vai ser isso, 2025 você vai ter tudo que você não teve em 2024, 2025. Por que não quer isso, cara? Eu quero. Mas a verdade da palavra de Deus é que em 2025, o que Deus espera é posicionamento da minha vida e da sua vida. O que Deus espera é que você entenda que Ele não é um ser abstrato, criado pela mente, ou aquela coisa edipiana, da psicanálise freudiana, uma coisa que foi criada para colocar limite castrador. Não, Ele se fez homem, morreu no meu lugar e no seu lugar. Nós precisamos entender a trajetória de Jesus. Nós precisamos entender a trajetória de Jesus desde Gênesis 3,15. Jesus foi prometido em Gênesis 3,15. Ele vai vir para pisar a cabeça da serpente. Foi uma metáfora, dizendo a ele, vai para destruir as obras que o inimigo vai lançar contra os Silas, contra a igreja Monte Hebron, contra você. Ele veio e virá para destruir. Teve todo um processo. E nós temos a história da igreja. Nós temos a história de Maria, que segurou Jesus no colo. Ainda falei sexta-feira aqui. Olha o privilégio de Maria de segurar Deus no colo. Mas quem morreu naquela cruz não foi Maria. Não foi Pedro, não foi Paulo. Tá? Pedro morreu numa cruz, mas naquela cruz, pelos meus pecados, como inocente, pelos seus pecados, e ressuscitou ao terceiro dia, foi só Jesus. Então nós precisamos entender isso, que é a soberania da redenção de Deus. Ele nos salvou do pecado e não no pecado. Há muitas pessoas que confundem isso. Então ele já me salvou, tá, no pecado, então eu vou agora permanecer no pecado? Não. Ele me salvou do pecado, daquilo que estava errado na minha vida. E aí eu preciso entender que eu tenho que ter posicionamento. Não existe pílula mágica, vermelha, se você vai romper da Matrix ou não, você vai beber. Se você tomar essa pílula, você vai ter o olhar da verdade. Não existe. É cada dia posicionamento. E como é que os pais da igreja, vocês vão me escutar isso até o arrebatamento. Vocês vão ter que ter paciência comigo, amém? Até o arrebatamento. O que os pais da igreja até o 4º século falavam? Vida de oração, vida de leitura da palavra e vida de comunhão. Eu já falei que o diabo conseguiu e está conseguindo destruir essa última. Na vida de oração, o diabo tem conseguido fazer as pessoas só orar por barganha. Eu brinco sempre, vou repetir sempre isso. Tem gente que ora 3 vezes por dia. Senhor, abençoe esse dia. Na hora do almoço, Senhor, queima todas as calorias dessa comida. E à noite, Senhor, que nenhum demônio pega no meu pé. Eu oro 3 vezes, mas oro por barganha.
Oração é relacionamento. Tem gente que lê a Bíblia assim, aquilo que eu quero ler, só quer ler caixinha de promessas. Tá? O pastor Silas começou e o José começaram uma série em Efésios, então eu vou ler o livro de Efésios. Leia o livro de Efésios. E o terceiro, o diabo está sendo um mestre, viu, meu amado? Porque ele conseguiu pegar uma verdade e distorcê-la. Sabe qual que é a verdade? Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Isso é uma verdade. Muitas pessoas pegam essa verdade e falam, então eu não preciso de igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. Mas esquece de que essa verdade me leva a ter comunhão com os santos. E a comunhão com os santos é lá no Salmo 133. A comunhão dos santos está nas cartas paulinas. Então nós precisamos entender isso. Ele nos salvou do pecado, porque o pecado era a chave de cadeia da nossa alma. Quem é advogado aqui, né, sabe disso, né, Fidel? Criminalista, estava tentando lembrar uma chave de cadeia, é uma expressão. Acho que tem aqui também, né? Isso aí é a chave de cadeia. É alguma coisa que pode dar errado. É isso que o pecado faz. As bênçãos espirituais são encontradas em Cristo e não no mundo e na igreja no pastor. É isso que Paulo vai explicar, e nós vamos continuar pregando em Efésios. Paulo vai estar dizendo, você está procurando as bênçãos espirituais, porque nós temos esses slogans, e o slogan é interessante. Nós somos uma igreja para abençoar a cidade, nós somos uma igreja para transformar a cidade, nós somos uma igreja para ter a chave da cidade, nós somos uma igreja, meu amado, todo mundo quer ser o bambambam. Eu já disse nessa igreja, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus de uma forma audível, foi lá em Curitiba, descendo a avenida Silva Jardim, eu estava questionando, e eu me lembro que eu bati no carro e falei, Deus, fala comigo, e Deus falou de uma forma audível, Silas, Silas, Silas. Eu brinco sempre que aquele dia eu aprendi que Deus sabe do meu nome. Todo mundo me pede alguma coisa, mas ninguém me pede para ser servo. A partir daquele dia eu falei, Deus, é verdade, eu quero ser servo. A partir de hoje eu quero ser servo. Eu quero me entregar na servidão. E é isso que nós tentamos fazer. Então, é a diferença que nós precisamos entender. O perdão dos pecados. A palavra perdão, no grego aqui, meu amado, é a palavra afeses, que significa livramento da penalidade, apagar todos os registros do crime. Eu amo essa expressão. O que o Senhor está fazendo é apagar todos os registros do crime. Sabe como é que seria isso na prática? A pessoa comete um pecado, eu cometo um pecado, eu sou pecador, mas eu me arrependo, eu confesso, e confessei, ok. Aí de repente eu estou caminhando, vem um demônio, você me acusando, aí o demônio, vem aqui, o Silas aqui, peguei, ele é o pecador. Aí Deus, mas não tem nada registrado aqui. Não, tem sim, não tem nada registrado aqui. Ô Silas, por um acaso você confessou aquele pecado? Confessei. Então é por isso. Se ele confessou, eu apaguei. Aí o demônio vai embora. Aí Jesus vai olhar para mim, bater nas minhas costinhas. Eu apaguei tudo, tá? Agora, vê se cria vergonha na cara, né? E se posiciona. Mais ou menos isso, né? Porque senão nós ficamos só na graça barata. Perdão. E nós precisamos entender, tá? Então, apagar todos os registros. Antes de avançar, tome posse disso, meu amado. Quando você aceita Jesus, quando você confessa os seus pecados a Jesus, não a mim, não a padre, não a pastor, não a igreja, a Jesus, tá? Só um mediador, os teus pecados são apagados. Não existe mais maldição, mal olhado não pega, inveja não pega, você caminha de cabeça erguida na certeza daquilo que Deus faz. Guarda essa frase vai para o Instagram. Cadê a mocinha do Instagram? Está lá. A redenção foi o pagamento, a remissão, o comprovante. Meu amado, essa frase Deus me deu de madrugada quando eu estava orando. E eu falei, Deus, estou preparando essa mensagem. Aí Deus falou, Silas, a redenção foi o meu pagamento. E a remissão é o comprovante. E eu fui pesquisar, nós vamos pregar sobre a remissão. Remissão é a marca. Aí eu fui entender Hebreus, uma nova aliança colocada no meu coração e no seu coração. Meu amado, é como se eu e você estivéssemos andando, né, com o comprovante de pagamento o quê? Do IPVA que está chegando. Oh, meu Deus do céu, né? Está chegando aí. Aí alguém vai parar e, não, está aqui o comprovante. Aí você está com o produto, não, você comprou, está aqui o comprovante. O comprovante da legalidade, no mundo, nesse caso, do mundo espiritual. E o que é esse comprovante? Deixa eu ver se tem a marca da Monte Abrão. Deixa eu ver se tem a marca do Silão. Deixa eu ver, não. Deixa eu ver se tem a marca da Maria, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Não. Agora, deixa eu ver se tem a marca do meu filho. Ah, aí tem.
tem a marca do meu filho. Mas como é que eu posso ter a marca de Jesus? Meu amado, o mundo espiritual funciona pelas palavras. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. A minha vida pertence a Ti. É isso que funciona. Aí a remissão vem, a redenção vem e a remissão vem. E aí é um processo. Paulo desafiava a igreja a entender essas verdades para estarem... Opa, eu escrevi, para não estarem... Faltou um não aqui, desculpa, tá? Para não estarem presas à religiosidade e misticismo naquela região. Por quê? Faltou um não aqui, tá? Por favor. Quer uma região complicada, era a Ásia Menor. Quer uma cidade complicada, era a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso tinha 8 templos. Um deles era o mais famoso, o Templo a Diana. Esse Templo a Diana, ele tinha colunas, 30 colunas de 3 metros de altura, banhada a ouro. Todo o culto a Diana era um culto místico. Então era uma cidade assim, esotérica, as pessoas entravam, buscavam tudo. E Paulo fala, não, pera, chegou a verdade. A preocupação de Paulo é que essa igreja, esse grupo de cristãos que estavam entendendo os princípios da palavra de Deus, pudesse viver nessa cidade sem ser contaminado com tudo isso. E por isso que Paulo vai escrever. Então, o desafio de Paulo era que eu e você, se morássemos nessa cidade, pudéssemos buscar as verdades que ele pregou. E qual era a verdade que ele pregou quando ele manda a mensagem para Éfeso? A verdade que ele pregou era uma só. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, viva. Pratique. Meu amado, eu preguei domingo passado que o maior medo que eu tenho, até puseram a minha assistente do Instagram colocou, graças a Deus, que é aquela frase eu amo, que o mundo está cheio de boas intenções, o inferno pode estar cheio de boas intenções, e o mundo também. E a frase que eu tenho medo é: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Pastor, mas Deus, nós frequentamos igreja, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. E a última situação que Paulo vai falar é: viva o amor um para com o outro. Nós estamos vivendo um mundo egoísta, as pessoas não se amam. As pessoas não se amam. Tem gente que acha que eu tenho um coração bom. Não tenho um coração bom, não. Meu coração é muito chato, muito ruim. Pergunta para a Ângela. Mas eu sei o amor de Deus pela minha vida. Eu sei de onde que Deus me tirou. Meu amado, talvez eu estaria preso, talvez não estaria aqui. Não estaria, com certeza, aqui com vocês. Meus primos, a maioria que envolvia com tráfico de drogas, estão todos mortos. Eu sei onde que eu poderia estar. Mas eu sei que foi o amor de Deus que me tirou. Foi o amor de Deus que me alcançou. Então, se eu posso estar aqui hoje, não é porque eu tenho um bom coração, não. Porque a cada dia Deus faz esse coração ficar bom. A única coisa que Deus me deu foi essa beleza aqui, tá? Mas o coração está sendo trabalhado dia após dia. A única coisa que distinguia os egípcios dos israelitas naquela noite do juízo era o sangue. A noite foi igual para todo o Egito. A mesma temperatura, a mesma situação, né? Vamos colocar nos dias atuais, a mesma série da Netflix, todo mundo fazendo as mesmas coisas em casa. Foi uma noite igual para todos, mas tinha uma diferença em algumas casas. O sangue, o comprovante de que aquela vida pertencia ao Senhor Jesus Cristo. E tudo isso fazia toda a diferença. Então, amado, nós não somos automatos, possuímos vontade própria. Assim, é possível que façamos coisas que não são da vontade de Deus, sim. Por isso que Paulo vai explicar algo tremendo, que até hoje eu tenho dificuldade. Sabe o que Paulo fala? Bom, ok, Silas, você entendeu a salvação? Entendi, Paulo. Você entendeu o teu processo de caminhada? Eu entendi, Paulo, mas é difícil. Agora tem a novidade para você, Silas. O Espírito Santo, aquele que estava lá no começo de tudo, que pairava, que chocava, o Deus Pai falou, o Deus Filho se inspirou, e o Espírito Santo pega a palavra e criou todas as coisas. Nele e por ele, e para ele, por Filho, foi criado todas as coisas através do quê? Da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um fogo, o Espírito Santo não é um vento, isso são, que nem assim, eu brinquei aqui, o pastor Silas é belo? É belo, mas eu só belo? Não, eu sou outras coisas. O pastor Silas está cheiroso? Ah, mas eu só sou cheiroso? Não, eu sou outras coisas. Então, o Espírito Santo, o vento é característica. Sopro é característica. O que é o Espírito Santo? Uma pessoa. E a terceira pessoa da Trindade, que eu ainda tenho dificuldade. Eu dou aula de teologia desde 1988, meu amado. Meu mestrado, meu doutorado não me fez entender até hoje o que é o Espírito morando em mim. Mas quando eu estou enfrentando uma situação
quando eu preciso de uma palavra rema, quando eu sou visitado por coisas tremendas, eu sei que só pode ter sido o Espírito Santo. E hoje, na hora do louvor, a Adinalva, não sei onde é que está, vai ver. A Adinalva cantou um cântico aqui, eu lá atrás falei, mas não é possível. E vocês vão ver. O Espírito Santo, ele trabalha, ele fala. Eu brinco que o Espírito Santo fofoca com o pessoal do louvor, fofoca comigo, né, para a gente falar a mesma coisa e trabalhar a mesma coisa naquilo que o Senhor tem. Então, a nova vida em Cristo está além das paredes da Monte Hebron. Viva esse princípio na sua vida. Meu amado, o verdadeiro cristianismo não é feito aqui. Aqui nós nos alimentamos. Aqui nós temos comunhão. Aqui nós nos abraçamos. Aqui nós tomamos café gostoso. Hoje nós vamos ceiar. Depois vou explicar para quem nunca veio na ceia como que funciona. Tá? Nós participamos do pão, do cálice. Mas é lá fora que vai fazer toda a diferença da minha vida. O significado do cristianismo é a cruz. E o significado da cruz é Cristo morreu por nós. Quando eu terminei essa frase, sabe que cântico veio no meu coração? Eu não olhei que cântico, não sei se já tinha sido colocado antes. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Eu quase, por pouco eu não coloquei aqui. Ia ficar até mais bonito, veja de novo. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E a última música, né, que foi cantada, porque ele vive, a penúltima, né, eu posso crer no amanhã. Essa é a grande verdade. O centro do cristianismo é a cruz. E o que significa a cruz? Não é para você ficar assistindo o filme do Mel Gibson e chorando. Não é para você, por isso que a partir do século VIII, né, quando a igreja começa a se afastar e depois vem Lutero, a igreja protestante entendeu algumas coisas, ok? Não que a igreja católica está errada, não que a igreja protestante está certa, mas nós resolvemos praticar algumas questões, por isso que nós não temos crucifixo. Nós podemos até ter cruz, porque nós falamos, mas por que nós vamos ter o crucifixo se ele já ressuscitou? Segundo, tá, por que nós vamos seguir Maria? Maria intercede se nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso único intercessor. Então, por que nós vamos ter santos se nós entendemos que todos nós somos santos? Então tem que ter uma imagem de todo mundo aqui. Então, a partir do século VIII, começa essas verdades sendo fundamentadas. E a partir daí, toda a igreja, eu não teria nenhuma dificuldade de ter uma cruz ali fora, mas toda a igreja protestante começaram a usar a cruz vazia, para que alguém perguntasse, e principalmente o país sul-americano, a América do Sul, num grande volume, é católica, apostólica, romana, perguntava, está faltando Cristo na cruz. Não, até para usar como evangelismo. Não, ele já ressuscitou. Então, a ideia não era um confronto, fazer um divisor católico e crente. A ideia era ensinar. Não deu para desligar. A ideia era ensinar, fazer um divisor de águas. Então, que Deus realmente possa, nessa série de mensagens, que eu e você possamos sair daqui quando nós formos tomar ceia, beber do cálice, desse pão, comer do pão e beber do cálice, para que nós possamos vivenciar, não